15 mil. Foi essa a quantia que ficou entre mim e uma mesa de cirurgia. Minha filha tinha acabado de fechar um contrato 1000 vezes maior que isso. E mesmo assim, ela me disse que não existia um único real sobrando para o próprio pai. Quero que você pare um segundo e pense nesse número antes de eu contar qualquer outra coisa. Porque tudo o que aconteceu depois só faz sentido quando você entende o quanto 15 mil era pequeno para aquela vida que ela levava e o quanto era gigante para mim. Meu nome é Roberto Almeida. Tenho 44 anos e até alguns meses atrás, eu era só mais um homem aposentado, morando sozinho numa casa simples no bairro Santa Mônica, aqui em Uberlândia, Minas Gerais, perto o suficiente do Parque do Sabiá para escutar o barulho de treino de futebol. Nas tardes mais quietas, quando o vento vinha do lado certo, era uma sexta-feira de junho, daquelas noites de Minas em que o frio chega de repente e pega todo mundo desprevenido. Eu estava na cozinha, com um café já frio na xícara e uma pilha de contas que eu não tinha vontade nenhuma de abrir. Boleto de luz, cartão do dentista e, embaixo de tudo, uma carta do plano de saúde que eu já sabia que não trazia coisa boa. Cartas grossas assim nunca trazem. Meu celular tocou. Chamada de vídeo, coisa rara vinda da minha filha, porque Camila só fazia isso quando queria plateia para alguma novidade. O rosto dela preencheu a tela antes mesmo de eu conseguir dizer alô. Atrás dela, dava para ver um restaurante chique. Luzes amarelas, taças de vinho brilhando na mesa. Pai, você não vai acreditar no meu dia. Ela nem esperou eu responder. Não era novidade. Sempre foi assim com ela. Fechamos o contrato da Vila Cortês. 22 milhões, pai. 22 milhões e meu nome tá na assinatura do fechamento. Camila, isso é incrível. E era. De verdade. Não importa o que tenha acontecido entre eu e aquela menina ao longo dos anos. Eu nunca desejei a ela nada além de coisa boa. Meu chefe tá dando uma festa hoje para comemorar. Preciso ir, mas queria que você fosse o primeiro a saber. Te amo, pai. Depois a gente se fala. A ligação caiu antes de eu conseguir perguntar o que era essa tal Vila Cortês. Aquela ligação me deixou remoendo por um bom tempo, sentado ali na cozinha, celular ainda quente na mão. Não era inveja. Não exatamente. Era mais como ficar do lado de fora de uma festa, olhando pela janela a sua própria família se divertindo sem você. Tossi. Terceira ou quarta vez naquela hora. Já fazia quase 3 semanas com aquilo, e eu vinha me convencendo de que era só o tempo seco, a poeira que Uberlândia levanta nessa época do ano antes das primeiras chuvas. Quem não engoliu essa desculpa foi o Adriano. Adriano trabalhava comigo há quase 6 anos. Começou como meu motorista particular, quando eu ainda tinha uma pequena transportadora, e mesmo depois que vendi o negócio e me aposentei, ele continuou por perto, me levando ao médico, ao mercado, à igreja aos domingos. Não era mais funcionário, era quase da família. 32 anos, casado, um filho pequeno, e uma paciência com esse velho aqui que eu nunca entendi de onde vinha. Ele apareceu na minha porta numa quarta à noite, sem avisar, carregando uma marmita de comida que a esposa dele tinha feito. Seu Roberto, essa tosse já tá em 3 semanas. É a poeira, Adriano. Ele cruzou os braços, do jeito que só ele fazia quando não ia aceitar resposta enrolada. Amanhã eu te levo no Dr. Machado. Já liguei, já marquei? Não precisava disso. Precisava sim. E se o senhor não for por bem, eu venho aqui de manhã e coloco o senhor no carro à força. Não adiantava discutir. Quando Adriano decidia uma coisa, a conversa já tinha acabado antes de começar. Comemos ali na cozinha, os dois, como fazíamos sempre que ele aparecia depois do expediente. Ele me contou sobre o filho, que tinha acabado de aprender a andar de bicicleta sem rodinha, e ria contando como o menino caiu 3 vezes antes de conseguir. Eu ri junto e por um instante, esqueci da tosse, da carta do plano de saúde, de tudo. Como você aguenta, Adriano? Trabalhar tanto, cuidar de família, ainda vir aqui cuidar de mim? Ele deu de ombros, simples como se não fosse nada. Alguém tem que cuidar, seu Roberto. O senhor cuidou de mim quando eu mais precisei. Eu não esqueço isso. Eu não sabia ainda. Mas em poucas semanas aquela frase ia significar mais para mim do que eu podia imaginar, sentado naquela mesa. Sábado chegou rápido. O consultório do Dr. Machado ficava perto do shopping Uberlândia. Um lugar pequeno, com aquário na sala de espera, e uma recepcionista que já sabia meu nome de cor. Ele ficou um tempo longo demais ouvindo meu peito. Tempo demais pro gosto de qualquer homem. Quero fazer uns exames de imagem hoje mesmo, se der. Ele disse,
já anotando na ficha antes de terminar a frase. Consegui encaixar no mesmo dia numa clínica ali perto. Fiquei sentado no carro depois. Um Corolla velho que eu não trocava fazia 8 anos, me convencendo de que não era nada. A ligação veio 4 dias depois. A voz do Dr. Machado tinha um peso diferente do normal. Roberto, não quero te alarmar, mas preciso que você venha na segunda. Encontramos uma massa. É operável e isso é bom, mas precisamos ser rápidos. Semanas, não meses. Ali estava, o outro lado da moeda. Fiquei sentado naquele estacionamento um bom tempo, fazendo as contas que um homem faz quando já sabe que a resposta não vai ser a que ele quer. Eu tinha uma reserva pequena, uns 4.000 guardados, dinheiro de emergência, que a gente sempre acha que é suficiente até a emergência de verdade. Bater na porta e rir do tamanho dele. Na segunda, a consulta confirmou tudo. Massa no lugar errado. Equipe cirúrgica querendo me operar dentro de 3 semanas. Foi quando uma funcionária do financeiro, Dona Marlene, entrou com uma pasta na mão. Seu Roberto, o senhor tem uma cobertura parcial para o tipo de cirurgia que o doutor indicou. Existe um valor de entrada adiantado, antes de reservarmos a data na agenda cirúrgica. Quanto é? 15.000 reais. Eu tinha 4. Fiz as contas de 6 jeitos diferentes naquele carro e toda vez dava no mesmo lugar. Falei pra mim mesmo que não ia ligar pra Camila. Aguentei 2 dias por orgulho. Depois liguei mesmo assim porque é isso que um pai faz. Engole o que sobrou do orgulho e espera que o filho ainda esteja lá. Debaixo de todo aquele sucesso, ela atendeu na terceira chamada. E eu já ouvi a música, risada alta, taças batendo ao fundo. Pai? Pode ser rápido? Ainda tô comemorando o negócio da Vila Cortês. Camila, preciso falar uma coisa séria. Uma pausa. Som abafado. Como se ela tivesse saído para um canto mais quieto. Tá, fala. Contei tudo. O exame, a cirurgia, os 15.000 que eu precisava até o fim da semana, ou perderia a vaga. Silêncio do outro lado. Longo demais. Pai, a gente fechou 22 milhões. Você entende que isso é dinheiro do fundo, né? Não é isso que cai na minha conta. Eu tenho financiamento do apartamento novo, tenho... Ela parou, recomeçou. Não tem dinheiro pra você, pai. Eu queria que tivesse, mas não tem. Já repeti essa frase mais vezes do que consigo contar. Não tem dinheiro pra você, pai. 5 palavras. Eu recitava aquilo dormindo. É 15.000, filha. Não 150.000. Você não entende? Alguma coisa afiada entrou na voz dela. Eu passei a infância inteira vendo você guardar cada centavo sobrando para a empresa do seu. Aurélio, em vez de guardar para essa família, eu não vou fazer essa conta de novo. Eu não tô pedindo resgate, Camila. Tô pedindo ajuda com uma cirurgia. Preciso ir, pai. E desligou. Fiquei sentado na cozinha, celular mudo na mão, olhando para aquela mesma pilha de correspondência, sentindo alguma coisa rachar no peito que não tinha nada a ver com a massa no exame. 2 noites depois, Adriano apareceu na minha porta sem avisar. Do jeito dele. Olhou para minha cara e já sabia que tinha algo errado antes de eu abrir a boca. O que foi, seu Roberto? Contei tudo. O diagnóstico, os 15.000, a ligação para Camila. Ele não disse nada por um segundo. Só ficou parado, o maxilar tenso do jeito que fica quando segura alguma coisa. Depois tirou o celular do bolso, abriu o aplicativo do banco e começou a digitar. Adriano, não. Vendi o carro hoje de manhã. Falou casual, como se não fosse nada. Como se não tivesse acabado de abrir mão do próprio carro, o mesmo que usava para trabalhar. Tô indo de ônibus faz 2 dias. Já tinha uma poupança também. Juntando os dois, tenho 12.000 pro senhor agora. Eu não posso aceitar o dinheiro do seu carro. O senhor não tá aceitando. Eu tô dando. Ele olhou para mim e por um segundo, pareceu exatamente com o pai dele, que uma vez tinha enfrentado um patrão desonesto por minha causa, anos atrás. O senhor cuidou de mim minha vida inteira. Deixa eu fazer isso uma vez. 12.000 reais. 3.000 a menos do que o hospital precisava. Os 3.000 que faltavam, eu consegui do jeito que sempre consegui as coisas na vida. No braço, vendi umas ferramentas velhas de quando ainda tinha a transportadora e na sexta-feira entrei no financeiro do Hospital de Clínicas e entreguei para dona Marlene um cheque de 15.000 reais. Vamos agendar o senhor, ela disse. E pela primeira vez em 2 semanas respirei de verdade. A cirurgia foi marcada para a segunda seguinte. Adriano tirou 2 dias de folga para ficar comigo antes e depois. Não vou contar cada hora daquele hospital. Só digo que foi longo. E que o primeiro rosto que vi quando a anestesia passou foi o dele, sentado numa cadeira puxada bem perto da cama,
segurando minha mão. Camila ligou uma vez no dia seguinte à cirurgia. 4 minutos, papo fiado. Perguntou se eu estava bem. Não perguntou mais do dinheiro e eu também não. A recuperação levou 2 semanas. Adriano aparecia todo santo dia, antes ou depois do expediente dele, sempre com alguma comida que a esposa mandava. Foi numa segunda de manhã, já na 3ª semana de julho, que encontrei uma carta na caixa de correio. Papel grosso remetente que eu não reconheci de cara. Vila Cortês Participações. Endereço em São Paulo. Vila Cortês. O mesmo nome que minha filha tinha gritado numa videochamada cheia de orgulho. Abri ali mesmo, na frente de casa. E li 2 vezes porque não acreditei da primeira. Era de um escritório de advocacia representando a Vila Cortês, informando que, como sócio minoritário da Transportes, Aurélio Liteda, empresa onde eu trabalhei 23 anos e onde comprei uma pequena participação em 2004, quando o dono, seu Aurélio, me ofereceu cota em vez de aumento que ele não podia pagar. A recente aquisição pela Vila Cortês tinha gerado um pagamento sobre minha participação. Fiquei parado ali segurando um papel que dizia, em linguagem seca de advogado, que eu tinha direito a pouco mais de 3,4 milhões de royalties. Nunca resgatei minha cota em 20 anos. Reinvesti tudo de volta na empresa, teimoso, acreditando naquele negócio mais do que na minha própria conta bancária. E o escritório que tinha fechado essa aquisição, o mesmo onde Camila trabalhava, o mesmo negócio de 22 milhões que ela tinha ligado para comemorar. Era exatamente o negócio que tinha acabado de me tornar milionário. Os 3 mil que faltavam, eu consegui do jeito que sempre consegui as coisas na vida. No braço, vendi umas ferramentas velhas de quando ainda tinha a transportadora e na sexta-feira entrei no financeiro do Hospital de Clínicas e entreguei para dona Marlene um cheque de 15 mil reais. Vamos agendar o senhor, ela disse. E pela primeira vez em 2 semanas respirei de verdade. A cirurgia foi marcada para a segunda seguinte. Adriano tirou 2 dias de folga para ficar comigo antes e depois. Não vou contar cada hora daquele hospital. Só digo que foi longo. E que o primeiro rosto que vi quando a anestesia passou foi o dele, sentado numa cadeira puxada bem perto da cama, segurando minha mão. Camila ligou uma vez no dia seguinte à cirurgia. 4 minutos, papo fiado. Perguntou se eu estava bem. Não perguntou mais do dinheiro e eu também não. A recuperação levou 2 semanas. Adriano aparecia todo santo dia, antes ou depois do expediente dele, sempre com alguma comida que a esposa mandava. Foi numa segunda de manhã, já na 3ª semana de julho, que encontrei uma carta na caixa de correio. Papel grosso remetente que eu não reconheci de cara. Vila Cortês Participações. Endereço em São Paulo. Vila Cortês. O mesmo nome que minha filha tinha gritado numa videochamada cheia de orgulho. Abri ali mesmo, na frente de casa. E li 2 vezes porque não acreditei da primeira. Era de um escritório de advocacia representando a Vila Cortês, informando que, como sócio minoritário da Transportes, Aurélio Liteda, empresa onde eu trabalhei 23 anos e onde comprei uma pequena participação em 2004, quando o dono, seu Aurélio, me ofereceu cota em vez de aumento que ele não podia pagar. A recente aquisição pela Vila Cortês tinha gerado um pagamento sobre minha participação. Fiquei parado ali segurando um papel que dizia, em linguagem seca de advogado, que eu tinha direito a pouco mais de 3,4 milhões de royalties. Nunca resgatei minha cota em 20 anos. Reinvesti tudo de volta na empresa, teimoso, acreditando naquele negócio mais do que na minha própria conta bancária. E o escritório que tinha fechado essa aquisição, o mesmo onde Camila trabalhava, o mesmo negócio de 22 milhões que ela tinha ligado para comemorar. Era exatamente o negócio que tinha acabado de me tornar milionário.